Esse é o Ingrid, olha que bonitinho, gente. Uma coruja linda, maravilhosa, visita mais do que especial aqui no nosso programa e que adora um carinho, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Ai, que delícia, olha. Vai ficando assim, vai se escondendo. Todo bonitinho, né? Todo charmoso. E para falar um pouquinho sobre essa coruja linda e sobre outras aves especiais, eu quero convidar aqui o nosso querido professor e biólogo Edris Queiroz, que está acompanhado da Nádia hoje. Oi, Dani. Oi, Edris. Tudo bem? Vou dar beijo do outro Nádia. lado. A Nádia. Tudo bem? Tudo ótimo. A Nádia é a mamãe desse Isso, rapaz aqui, né? É verdade, Olha né? E só. hoje a gente vai falar para o pessoal em casa sobre se é legal ou não a gente ter uma ave de rapina, né? Como animal de estimação. Só que antes a gente vai conhecer um pouquinho desses bichos, saber a biologia, os cuidados que nós devemos ter. E aí depois a gente vai falar um pouco aí do Ingrid, né? Contar a história dele e tudo. E a Nádia vai estar ajudando a gente. Aí, Nádia, você quer pegar ele aqui, que assim ele fica mais confortável, como você já está acostumado, né? Ih, gostou de mim, gente. Gostou de você, não quer vir? Gostou de mim, ó. Não quer ir embora. Não quer ir embora. Aê. É legal, né? É que como a gente vai começar a mexer muito aqui, né, com as outras aves, às vezes, né, ele pode falar assim, o que é isso? Vocês vão me deixar parado igual esse urubu aí? Não quero saber disso não, hein? Não quero saber disso não. Edris, o que você trouxe pra gente aqui hoje? Então, Dani, eu trouxe um pouquinho de coisas para a gente estar conhecendo uns bichos assim diferentes, até um bicho que as pessoas não gostam muito, né? Tem um pouco de repulsa, tudo, mas é legal a gente saber da importância desses animais, principalmente desse animal aqui especificamente, que é o urubu, né? Então, a gente saber a importância deles, né? E assim, muitas vezes as pessoas perguntam, o urubu é uma ave de rapina? Primeiro a gente tem que saber o que é ave de rapina. O que é uma ave de rapina, então? Para quem está em casa poder entender e começar a associar um pouco mais essas aves ao nome, né? Então, ave de rapina seria o nome quase próprio já diz, né? Ela vem do termo raptar, ou seja, são aves que raptam o alimento, né? E aí nesse grupo a gente inclui as águias, os gaviões, os falcões, as corujas e os urubus também. Algumas pessoas não consideram os urubus como aves de rapina, mas eles são sim, eles estão geneticamente mais próximos dos falcões e dos gaviões do que de outros animais. Seria assim, há muitos milhões de anos atrás ele era, né, um caçador, só que hoje ele está mais adaptado para viver na terra. É um animal que voa muito bem, mas ele se alimenta mais de animais mortos, né? É por isso que o pessoal costuma dizer, então, que onde tem urubu tem algum tipo de cadáver, Com né? certeza, tem algum animal já em decomposição, né? Porque eles Às estão vezes, sobrevoando. Às vezes não só animais, né, Edris? Mas quando acontecem alguns acidentes, assim, em lugares mais fechados, os urubus acabam até ajudando policiais e bombeiros a achar o local do acidente ou o corpo em questão que eles estão procurando, né? É verdade, às vezes tem pessoas que dizem até que os urubus não gostam de carne humana. Não, isso é mito, né? Então, o urubu, assim, se ele tiver uma oportunidade, tiver um corpo em decomposição, ele vai se alimentar assim. E isso é uma dica, às vezes, para a polícia ou para outras pessoas. Às vezes você está no meio do mato, então, né, está procurando algum cadáver, alguma pessoa que sumiu, né? Então, os urubus acabam sendo os indicadores, porque eles são os primeiros animais a aparecerem ali e que a gente consegue observar de longe, tá? Então, são animais preparados mesmo para se alimentar de bichos que já estão mortos em decomposição. Se a gente perceber aqui, ó, diferente, né, das águias, dos falcões que a gente vai estar observando o bico, os urubus, ele tem um bico bem grosso, né? Olha, isso aqui já é adaptado para ele rasgar a carne ali, né, do animal ou do que ele encontrar e começar a comer. Outra coisa que a gente vai perceber é que ele tem um pescoço limpo. Por quê? Por quê? Não sei. Nunca parei Então. pra pensar nisso. Por quê? Porque assim, quando eles estão comendo um animal que está em decomposição, eles vão enfiar a cabeça lá dentro. Então, o pescoço dele acaba sendo livre de penas. Então, ou seja, ele enfiou a cabeça, quando ele tira, não fica resto de comida. Senão poderia proliferar bactérias, E ele também não algumas fica outras preso, coisas. né? Porque às vezes Sim, pode também. engarranchar ali e ele ficar preso. Isso, e aí ele não conseguiria tirar a cabeça e poderia morrer, né? Então é uma coisa muito legal.
Agora, às vezes as pessoas têm repulsa dos urubus, porque eles se alimentam de carniça, essas coisas todas, eles ficam fedidos, né? Mas isso não acontece, porque depois que eles se alimentam, eles sobem para para alturas bem grandes, né? E ali ele consegue se limpar. Então, ele acaba sendo um animal muito limpo. Tá vendo? Tá? Então tem gente que fala assim, e tá fedendo Tá com igual cheiro urubu. de urubu. Mentira, porque eles não têm cheiro, Viu assim. só? Não tem esse cheiro da carniça em si, tá? A carniça tem cheiro, Pra criançada, mas o urubu... principalmente, né, que às vezes fica com preguiça de tomar banho, aí às vezes o papai vai falar assim, tá fedendo urubu, tá? Você fala, pai, urubu não fede, urubu é cheiroso. Mas pode dar com cheiro de carniça, né? Ensinando coisa errada, né? Mas é só pra explicar mesmo. Então a gente queria falar um pouquinho desses bichos, né? Falar um pouquinho dessa biologia dele, falar que os condores, né, que são considerados as maiores aves de rapinas do mundo, né, que chegam a atingir aí quase até 3 metros, né, de envergadura, são nada mais do que urubus também, né? Esse uma urubu, outra espécie. ele chega a que tamanho, assim, Esse com as asas chega a abertas? atingir Porque ele é com as grandão, né? então esse é mais ou menos aí 1 metro por aí com as asas abertas, né? Essa espécie que nós trouxemos aqui é o primeiro animal que aparece quando tem algum bicho morto, né? Eles conseguem sentir o cheiro em altas alturas, eles estão lá sobrevoando, então eles conseguem identificar o cheiro da carniça, né, do animal que está morto, e eles são os primeiros a aparecerem. Oi, Tá? Cris, é verdade, tem uma história aí que o pessoal fala, não sei se são as águias, acho que parece que se recolhem para poder tirar bico, como é que é? Trocar bico? Existe isso? É possível isso? Olha, assim, eu sempre escutei essa história, né? Então a gente falando de aves de rapina, são aves que são muito bem adaptadas para sobreviver na natureza, né? Mas quando a gente escuta essa história das águias, né? Tem uma história que corre aí já há muitos e muitos anos que as águias, quando atingem os 40 anos de idade, elas se recolhem para o ninho, né? Para um lugar no meio das montanhas, aí elas vão ter que fazer uma troca. Seria a troca das garras, né? A gente tem as garras, então a águia vai se recolher para trocar as garras, certo. Então ela vai quebrar essas garras para nascerem novas, e aí elas vão pegar esse bico que elas usam, na história diz que, né, ela depois de 40 anos que ela usou o bico, esse bico fica velho, tudo, então ela tem que quebrar o bico para nascer um novo, e aí ela conseguir viver até mais uns 40 anos, ou seja, ela faz uma renovação. Mas isso é mentira, Isso né? é mentira, tá, gente? Que história isso é um doida, mito, né? é uma história muito bonita para te dar força, para você renovar a sua vida. Mas no caso desses animais, isso não acontece, porque se esse bicho perder o bico e perder as garras, ele não vai conseguir se alimentar, porque o bico não regenera, nem as garras. As garras também não regeneram. Então, o animal, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Tá? Então, é isso, essa história é muito bonita, tudo, mas mentira. Isso realmente é um mito, não acontece com o animal. Ela consegue sobreviver até uns 20, 30 dias aí depois de uma alimentação. Bem afiadinha, né? E outra, águias, nós temos aproximadamente 20, 30, 40 espécies, 8 ocorrendo no Brasil, então tem aquela história que não existe águia no Brasil. Nós temos águias aqui também. Então a gente precisaria saber qual espécie, né, de águia, porque existem vários tipos de aves de rapina que são chamadas de águias, né, outros não, tá? Então isso é uma coisa que a gente precisaria saber. Então isso é um mito, tá? Não é então, realidade. Esclarecemos tá? aqui. O que mais que a gente tem Uma aqui? coisa muito legal que eu trouxe aqui para o pessoal estar vendo em casa são em relação aos falcões, tá? Só falar rapidinho para o pessoal em casa que assim, não existe diferença propriamente igual a gente escuta, aquilo é uma águia, aquilo é um falcão, aquilo é um gavião, tá? Na realidade, isso é nome popular para as aves de rapina. Igual a gente fala dos tubarões, né? Tubarão e cação é nome popular. No caso das aves de rapina, isso também é popular, tá? Que muitas espécies que são chamadas de gaviões são águias, outras que são chamadas de falcões são gaviões. Então é uma confusão muito grande. Então a gente procura classificar tudo como ave de rapina. Certo. Tá? Mas tem assim alguma diferença? Tem, existe um grupo, né? Por exemplo, no caso dos falcões, existe um grupo dos falconídeos, que são essas aves menorzinhas que voam mais rápido e que acabam caçando em voo, igual as outras aves, mas ele tem uma capacidade muito grande. Entendi. Aqui a gente tem um... Esse é um falcãozinho. Esse é um falcãozinho muito conhecido, que é o falcão quiriquiri,
né? Então a gente usa ele lá no Instituto para Estudos, né, no curso de aves de rapina. É uma ave, se a gente perceber pela envergadura, muito rápida, tá? Então eles acabam voando muito e caçam super bem. Mas ele fica desse tamanico ou ele Esse são um dos menores falcões que a gente tem. Ele é bem pequenininho então mesmo. Então você quando imagina, às vezes, né, fala falcão, então, gigante, também tem o pequenininho. Alguns podem ser grandes. No caso desse falcão aqui, ó, aqui eu só tenho a asa dele. A gente acabou usando ele para estudo, mas era só para mostrar para o pessoal em casa como que funciona. Essa é uma asa de um falcão peregrino. É o animal mais veloz da Terra. Olha só. Ele chega a atingir quase 300 km por hora. Né? Então, esse é um bicho... pode, olha só. Muito lindo, legal, né? Então, se a gente perceber, Dani, aí às vezes as pessoas perguntam, mas como é que a ave voa? Então, o que a gente percebe? Tá vendo aqui no formato da asa? Tá vendo que embaixo ela é mais reta e em cima é mais ovulada. Ou seja, quando o animal está se deslocando, a pressão do vento aqui passa mais rápido, aqui em cima tem uma parte alta. Então o vento tem uma camada maior para percorrer. Então a pressão do ar aqui em cima faz com que o animal suba. Por isso que ele consegue, além, claro, de bater as asas, essas coisas todas, tá? Então esse bicho, o falcão peregrino, é considerada a ave mais veloz do mundo. Ela é tão rápida que às vezes ela está caçando em voo, só a batida dela na presa já mata o animal. Nossa! Tá? Então, o animal mais veloz do mundo seria esse? Seria, se a gente não tivesse a biologia marinha. Porque realmente nós descobrimos agora na biologia marinha que existe um copépode, que é um crustáceo minúsculo, não visto a olho nu, tá? E ele consegue percorrer uma distância de 400 vezes por segundo o tamanho dele. Não existe nem equipamentos para você conseguir medir a velocidade. Rapaz. Então, na realidade, o animal mais rápido do mundo seria esse copépode, que é um crustáceozinho. Então, quando te perguntarem qual é o animal mais veloz do mundo, você já sabe. É o copépode. Um copépode, que é um crustáceo, tá? Certo. Então seria muito legal. Então é legal a gente passar nessas curiosidades e tal, que o programa aqui também é muita informação, então, muita curiosidade para a gente estar vendo. Algumas, né? Tem tantas outras curiosidades que o pessoal pode ficar sempre em contato com o Edris, com o pessoal do Instituto lá, né, do IBIM. Então vocês podem descobrir várias outras curiosidades. Agora vamos falar um pouquinho do nosso amigo. Do nosso amigo aqui. Que é um bicho assim, as pessoas têm uma fascinação muito grande por corujas. Essa aqui é uma coruja suindara, tá? As corujas assim, são animais que ocorrem em todo o planeta, exceto na Antártida, tá? Então a gente não tem corujas ocorrendo na Antártida. Mas essa aqui, por exemplo, é uma espécie que ocorre no mundo inteiro, que é a coruja suindara, conhecida também como coruja da igreja. É a única coruja que tem esse formato, né, de coração no rosto. Maravilhoso. Tá? Então isso é uma coisa muito legal. Se a gente perceber nas corujas, se o pessoal pegar bem nos olhos dela, a gente vai perceber assim, as corujas, os olhos delas são fixos. Eles não se movimentam igual dos outros pássaros. O que acontece? Ela consegue girar a cabeça em até 270 graus para compensar isso. Então, foi daí que surgiu a inspiração daquele filme O Chamado, que a menina vira a cabeça? Isso mesmo, vira lá, tal, para poder estar observando, tá? Então, esse bicho é muito legal e isso dá para ela uma condição de exímia caçadora. É o único animal que consegue fazer isso, não é? Em até 270 graus são as aves de rapina, principalmente as corujas. Elas têm 2 vezes mais vértebras cervicais do que a gente, então elas conseguem girar bastante, tá? Então, isso ajuda bastante elas a caçarem. Pra você ter uma ideia, uma coruja dessa chega a comer de 5 a 6 ratos por dia. Agora... Num ano, ela come até 3.000 ratinhos por ano. Agora, então... peraí, Nádia, você tem 3.000 ratinhos na sua casa, como é que você faz para alimentar essa coruja? Bom, a alimentação dele é balanceada, né? Então tem os suplementos, tem os ratinhos, que nós podemos dar os camundongos ou os mercols, que são os neonatos, são encomendados, são próprios, né? Nós não soltamos ele na natureza para caçar, além de dar fígado também. Então, assim, o professor, os veterinários, especialistas em aves, eles nos indicam suplementar a alimentação, balancear e cuidar bem, né? E a água também.
Muito bem. Elas adoram tomar banhos, né? Então, Olha agora, só. uma curiosidade desse bicho é assim, as pessoas acham que as corujas, por ter os olhos grandes, essas coisas todas, elas enxergam muito bem no escuro, né? Mentira, isso? Então, não é bem assim, elas enxergam bem, mas na escuridão total elas não enxergam, tá? Então, nenhum animal consegue enxergar na escuridão total. No caso das corujas, elas têm aqui, ó, em volta dos olhos aqui, ó, células que captam o som e mandam para o ouvido dela que está aqui nessa região. Tá mexendo Então, no meu ouvido, eu não gostei, já fiquei bravo. Deixa ele. ela usa mais a audição do que a visão para caçar. Ela escuta melhor do que enxerga. Entendi. Então, e outra, nas penas dela, elas não fazem barulho nenhum. Então, o roedor está andando no meio da mata, ela desce num silêncio total e ela consegue saber a capturar ali. distância, tudo certinho e Olha capturar. só. Pode-se ter esse animal como bicho de estimação, é um bicho que é legalizado Mas pelo também IBAMA. você não vai pegar tá? na natureza e levar para casa, né? Não, Tem que fazer não tudo vai, certinho. não é tudo certinho, comprar num criadouro legalizado, chega a custar em torno de 3 a 4 mil reais um bicho desse. Agora, existe dedicação, tempo, né? Porque ele come, às vezes, presas vivas, então, às vezes você Então, a vai ter que pessoa pegar tem um que ter ratinho coragem, e né? ter que dar um rato para ela se alimentar, fazer voos com ela constantemente, então tem que ter Como mesmo. assim fazer voos Então, com ela? Porque o se, animal- se ela for fazer um voo, ela não é Então, perigoso ela não voltar mais? Mas aí você coloca um fio nela, que é uma fiadeira que a gente chama, e aí você vai, o animal vai estar preso aqui, né, nesse fio, e aí você vai exercitá-lo todos os dias de preferência. Olha Tá? só. Então exige muita dedicação. Não é um bicho para criar dentro de gaiola também, porque ele se debate muito, machuca o tempo Em casa, inteiro. então, ele tem que ficar Tem que solto. ficar solto. E num puleiro, né? Você faz um puleiro e tem que ter um viveiro grande para ele estar ficando em casa. E aqui, Dá ó, olha bastante que coisa trabalho, legal. gente. Você sabe o que é isso aqui? Não tenho nem ideia. Não sei se está lá para o pessoal ver. Isso aqui seria quase que as fezes dela. Porque esse animal, o que que acontece? Ele excreta também, tá? O xixi e um pouco de fezes sai junto quando ele excreta. Mas, por exemplo, as corujas, elas regurgitam o alimento. Então, ela come o rato, né? Isso aqui seria a comida, um ratinho que ela comeu. Às vezes a gente abre. Mas eu não tive nem coragem. Às e o vezes... tá aqui, né? Tipo assim, olha que legal, Legal. como se fosse uma pedrinha de ouro, um diamante. Ó, deixa eu ver. Às vezes, Dani, a gente abre esse resto aqui, tudo, nessa bolinha, e a gente consegue tirar o esqueleto inteiro do roedor para estudar. Então, às vezes, a gente quer saber qual o hábito alimentar daquele animal, a gente vai ficar procurando. Nós biólogos ficamos lá no meio do mato, lá procurando as fezes ou que ela regurgitou, para a gente estar estudando e saber o que aconteceu, né, com o bicho, isso- o hábito alimentar dele. Eu cheguei a uma conclusão que eu sou meio doida, entendeu? Por isso que eu só arrumo amigo doido, tá vendo? Ele pega... Ah, mas é legal, isso é muito pra bacana. estudar. A gente dá até esse Brincadeira. prazer, A gente né, tem de levar essa, pro pessoal essa em liberdade casa. aqui Sim, de claro. brincar e tudo mais, mas é um Aham. trabalho que eu respeito muito, admiro muito, porque acho que quem gosta de... Pra mim, quem gosta de animais e de crianças tem todo o meu respeito e toda a minha admiração, porque... Com certeza, né? eles estão aí primeiro do que a gente, né? Nós que estamos aqui invadindo o espaço deles, tudo. Então é sempre maravilhoso vir aqui, mandar essa informação para o E pessoal a gente em adora casa. o pessoal de casa também. certeza. E lembrando que se você quiser saber mais ou quiser entrar em contato com o professor Edris, ele está lá no Facebook também, sempre respondendo a galera. E também você pode entrar em contato pelo site do IBIM, não é mesmo? Isso mesmo, www.ibim.org.br, né? Nós estamos aí para ajudar. Eu queria deixar um beijo, né, Pra um quem? abraço para dona Neide lá de Botucatu, que está assistindo a gente. Um beijo, dona O Neide. Somáfrio também, que é de Jaboticabal, que mandou um abração para você. Olha, então, obrigada, um e beijo pra agradecer você a também. galera toda aí que está acompanhando a gente. O programa, cada dia que passa, está mais um sucesso, né? Poxa, e a Agradecer gente agradece a visita especial da Nádia, Obrigada. essa presença linda, maravilhosa, que olha, gente, que coruja maravilhosa, super carinhosa, né? Demais. Brigadão, viu, pela presença de vocês. Obrigado, E obrigado, obrigado. Idris, mais Até a uma próxima. vez. Até a próxima. E na próxima a gente vai trazer uns bichos aí mais legais ainda. Olha Que legal. só, eu tenho até medo quando ele fala isso. Mas a gente vem aqui com coragem para poder mostrar para você mais curiosidades sobre o mundo animal.